Olá, eu sou o professor André e na aula de História de hoje nós iremos tratar do tema da escravidão na colonização portuguesa. Nós vimos em aulas anteriores que os portugueses, quando iniciam a colonização de suas terras na América, eles decidem então que o carro-chefe dessa colonização será a produção do açúcar, através do plantio da cana-de-açúcar. Pois bem, nós vimos que esse sistema de produção vai seguir um esquema de plantation, que nós vimos na última aula, com três grandes características. A produção em latifúndios, grandes extensões de terra, a monocultura, ou seja, o privilégio de um gênero agrícola, no caso a cana-de-açúcar, e a mão de obra escrava. Então, a maior parte dos trabalhadores desse sistema produtivo que os portugueses implantam nas suas terras americanas, por assim dizer, o Brasil, serão escravizados, ou seja, serão pessoas que serão forçadas a trabalhar para os colonos portugueses. Nos primeiros 100 anos da colonização portuguesa, a maior parte desses escravizados eram indígenas, ou seja, eram os habitantes daquele continente que os portugueses, os europeus em geral, encontraram. Na colonização espanhola, a escravidão indígena ela manteve-se como a maior parte dos escravizados durante os períodos da colonização espanhola. Porém, na colonização portuguesa, após os primeiros 100 anos, os indígenas passam lentamente a serem substituídos pelos africanos. E o tema da nossa aula hoje é tentar entender por que isso acontece. Os colonos portugueses enfrentaram dois grandes problemas em relação à escravização dos indígenas. O primeiro grande problema é que os indígenas, por serem desse território, conheciam o território muito melhor do que os próprios colonos portugueses. E, em função disso, tinham muito mais facilidade para organizar revoltas e fugas. Essa história de que os indígenas eram indolentes e não serviam para o trabalho é nada mais nada menos que um mito. E como eu costumo dizer, mito, bobagem, besteira. Então, esses indígenas eles eram forçados ao trabalho, mas por conhecerem o território tinham mais facilidade para organizar fugas e revoltas. O outro segundo grande problema é que a Igreja Católica desejava que esses indígenas trabalhassem em suas terras e que eles fossem catequizados, já que ela desejava ampliar a fé católica no continente americano. A portuguesa se viu dividida. Por um lado, precisava atender às demandas dos colonos, que necessitavam de uma mão de obra para tocar a produção do açúcar, mas também não queria criar problemas com a Igreja Católica, a qual a coroa portuguesa tinha a necessidade de ter boas relações. A solução encontrada então foi substituir progressivamente a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Mas por que africana? Primeiramente, os portugueses possuíam pequenas colônias na costa africana, pequenos entrepostos comerciais, onde eles tinham contatos com várias tribos africanas. Essas tribos africanas, aliás, no interior da África, a escravidão já era praticada, é obviamente que ela tinha diferenças, mas já havia uma prática de escravidão muito ligada à questão de guerra, ou seja, os prisioneiros de guerra eram utilizados, eram transformados em escravos. O que os portugueses começaram a fazer? Começaram a comprar esses escravos no litoral. E dessa maneira, esse comércio de escravos africanos se tornou uma nova atividade econômica extremamente rentável e lucrativa. Então, por uma questão política, ou seja, uma boa relação com a Igreja Católica, e por uma questão econômica, ou seja, a defesa de um comércio extremamente lucrativo, que era o comércio de escravos, a coroa portuguesa então optou pela substituição progressiva dos escravizados indígenas pelos escravizados africanos. É claro que, embora a escravidão ocorresse já na África há muitos séculos, o fato dos portugueses e os europeus, no geral, também posteriormente adotarem esse comércio, incentivarem esse comércio, fez com que a escravidão fosse praticada em muito maior número. E a escravidão, que inicialmente era uma questão ligada mais à guerra, passou a se tornar um comércio lucrativo para aquelas pequenos entrepostos comerciais no litoral e também aumentou em grande número. Há uma estimativa aí de que entre os séculos 16 e 19, cerca de 10, 11 milhões de escravos, de africanos tenham sido retirados à força da África e trazidos aqui para a América. E metade desses escravizados provavelmente se encaminharam aqui para o Brasil. Essa viagem dos escravos era uma viagem terrível, porque para os comerciantes a ideia era
conseguir acumular, né, juntar o maior número de escravos possíveis para vender no litoral aqui brasileiro. Quanto mais eles vendessem, mais lucro eles teriam. Então esses navios, que eram chamados de navios negreiros ou também navios tumbeiros, de tumba, eram abarrotados de escravos que faziam esse trajeto, né, da África para a América em condições insalubres e nas piores condições higiênicas. Muitos morriam na travessia, né, de fome, de doenças, eram jogados em alto mar, e por isso esses navios também eram chamados de navios tumbeiros. E chegando aqui no litoral, eles eram vendidos. O escravo africano possuía algumas vantagens para o colono português. Notadamente, ele não conhecia o território tão bem quanto os indígenas, então eles teriam dificuldade de se organizar geograficamente nesse sentido, uma resistência. E esses escravizados africanos vinham de diversas partes do continente africano. Como eles vinham de diversas partes do continente africano, muitas vezes um senhor de escravos, ele possuía vários escravizados que falavam línguas diferentes entre si. Então esses escravizados também tinham uma dificuldade de se comunicar. Ou seja, eles tinham muito mais dificuldade de organizar revoltas do que os indígenas. Apesar disso, a escravidão indígena ela não desapareceu, ela vai diminuir, mas ela não desaparece, né? Ela vai sendo progressivamente substituída pela escravidão africana, mas ela continua existindo. E entre o início da produção da cana-de-açúcar até praticamente a metade do século XIX, o trabalho compulsório, o trabalho escravo vai ser a principal forma de trabalho no Brasil, e a escravidão só será abolida em 1888. Então nós temos aí quase 400 anos de escravidão no Brasil. É isso.